Mano, atualmente a Bolsa de Valores aqui do Brasil ela segue dando uma guinada para cima aí, muito por conta de fatores externos envolvendo principalmente a recente baixa de juros que teve lá nos Estados Unidos e também por conta da desvalorização global que o dólar vem tendo ao redor do mundo, muito por conta de uma estratégia que o Trump ele vem adotando lá nos Estados Unidos de desvalorizar dólar, desvalorizar petróleo, etc. Muito disso daí vem afetando diretamente o Brasil, a economia do Brasil e, claro, a Bolsa de Valores. E a Bolsa de Valores atualmente, depois desse corte aí de juros lá nos Estados Unidos e com previsões inclusive de cair mais ainda os juros lá nos Estados Unidos, dado que o presidente de lá do Banco Central vai sair e vai entrar um presidente indicado pelo Trump, e como você já sabe, o Trump ele quer que corte juros, provavelmente o cara que ele vai colocar lá também será alinhado a essa ideia, e quando você vê os Estados Unidos cortando juros, então é de se esperar que o Brasil comece cortar juros também, mas enquanto a gente ainda não corta juros, muito por conta da nossa inflação está ainda acima do teto da meta, então é de se esperar que o Brasil acabe se tornando aí, dentre os emergentes, uma das principais oportunidades de investimentos dos gringos, entendeu? Dos gringos que tinham dinheiro lá nos Estados Unidos e agora esse dinheiro que estava lá está rendendo menos com essa desvalorização do dólar e com o corte de juros, e esses caras que estão buscando rentabilidades maiores, que estão buscando mais rentabilidade, eles basicamente tenderão a chegar aqui no Brasil, entendeu? Já estão chegando, e é por isso até que a gente vê que atualmente o nosso dólar não disparou, mesmo com a desvalorização que o real está tendo, o nosso dólar não disparou, e não disparou basicamente por conta dessa chegada desses investidores internacionais aqui no Brasil, e esses caras chegaram aqui basicamente trazendo o dólar para poder investir no nosso juros que atualmente está alto, e esse dólar que eles trouxeram para cá buscando lucro, buscando lucrar com a nossa taxa de juros alta, esse dólar ele está basicamente segurando o nosso câmbio, impedindo com que o nosso câmbio chegue a 6,57. Hoje em dia a gente vê que o dólar ele está até caindo aqui no Brasil. Última vez que eu olhei estava na casa dos 5,40, 5,50, entendeu? Então tá até bem controlado. A sorte é que atualmente o Trump está com essa política de desvalorização de dólar lá nos Estados Unidos e está também pressionando os caras lá para cortar juros, entendeu? E os juros lá estão sendo cortados. A nossa sorte é essa. E é aquele negócio, mano. A partir do momento em que os Estados Unidos começou esse movimento de corte de juros e desvalorização de dólar lá na economia deles, então inevitavelmente, como nós falamos, esse capital que estava lá buscando rentabilidade, que estava lá buscando lucro, esse capital começou a entrar aqui, e entra aqui não somente na nossa renda fixa, mas também está entrando na nossa renda variável, ou seja, na Bolsa de Valores. E é isso, inclusive, que está aí ocasionando aí guinadas para cima no Ibovespa. E é aquele negócio, a gente sabe que é extremamente atrativo você investir só em renda fixa com uma taxa de juros de 15%, 20%, 30%, a gente nem sabe o máximo que a nossa Selic pode chegar aqui no Brasil. A gente já viu aí que atualmente está em 15, entendeu? Mas só que do jeito que as coisas andam, a gente não sabe até onde vai. As previsões é que comece a cair, entendeu? As previsões que o Banco Central vem dando é de que eles vão começar a cortar juros, dado que a política monetária restritiva está surtindo um certo efeito ali sobre a inflação, que vem caindo um pouquinho, bem devagar, vem caindo a inflação, mas está caindo, já está longe da meta de 3%, mas está caminhando, entendeu? Empurrando com a barriga, mas mesmo tendo os juros tão altos aqui no Brasil, vendo que é extremamente vantajoso você deixar somente em renda fixa, a gente consegue observar que no médio a longo prazo, deixar, pelo menos uma merreca na renda variável também é viável, dado que a gente consegue observar que existem esses períodos aonde dólar se desvaloriza
países de primeiro mundo têm as suas desvalorizações, né? As suas moedas também se desvalorizam, vamos dizer assim. E o dinheiro que fica nesses países de primeiro mundo, né? Quando esses países eles começam a serem menos lucrativos, então esse dinheiro que está lá, ele começa a ser direcionado para países que são mais lucrativos na média, entendeu? São mais arriscados, mas só que são mais lucrativos. E o Brasil é um desses países que é um país mais arriscado de você investir. Quem traz dinheiro para o Brasil lucra muito, mas só que também tem um risco, né? A gente vê o nosso fiscal aí estourado, a gente vê a nossa dívida pública aí passando dos 80% do PIB, mas só que o lucro, ele é bem maior, entendeu? E esses caras, eles estão apostando nesse lucro, e a partir do momento em que eles apostam nesse lucro e colocam dinheiro aqui, então a bolsa de valores começa a dar essa guinada para cima, igual ela está dando agora. E se você também está posicionado em renda variável, você começa a lucrar ali dos dois lados. Você começa a lucrar basicamente tanto com a renda fixa, que você está ali ganhando 15% de Selic, e passa a lucrar também com a renda variável, que começa a receber aí aportes de investidores gringos, que estão apostando em risco maior em busca de lucros maiores também. Entendeu? Então você vê que você começa a lucrar dos dois lados. E esse é o melhor cenário, mano. E é claro que não posso deixar de falar aqui também que, visando o momento atual que a gente vive, é importante você, claro, diversificar em outras moedas também, principalmente dólar. Não tem como deixar tudo só em real, porque o real é aquele negócio de desvalorização constante que a gente vem notando constantemente. Então não tem como deixar tudo em real. Claro que tem que ter a parte em dólar ali, e tem que ter também a parte em, Bitcoin, criptomoeda, entendeu? Estuda mais sobre isso. Não vai investir no conteúdo sem saber o que é, o que se trata, quais são as causas de existir, entendeu? O Bitcoin, existe uma causa do porquê de existir o Bitcoin, existe um porquê das pessoas investirem, existe um porquê por trás disso tudo. Então vai pesquisar e estudar mais sobre isso. A gente vai até fazer alguns vídeos aí sobre Bitcoin e tal, mas tem que diversificar, mano. Tem que diversificar, porque não adianta ficar 100% em real, só renda fixa, tentando fisgar Selic de 15%. Pode até ser lucrativo, mas no médio a longo prazo não é a melhor estratégia. Um misto entre renda fixa e renda variável, aí já melhorou um pouquinho, mas só que ainda não é o 100%. Renda fixa, renda variável, dólar, moeda forte, aí já deu uma boa melhora. Renda fixa, renda variável, dólar, moeda forte, Bitcoin, criptomoeda, proteção. Aí você tá falando a minha língua. É o misto de tudo, mano. Entendeu? Você tem que observar, mano, que é aquilo. Você tem que observar o que tá acontecendo ao seu redor. Não adianta você só focar em um negócio e não ver as outras oportunidades do seu lado. É aqui, ó, olhando para todos os lados, entendeu? Tem que olhar para todos os lados, tem que ver o que tá acontecendo de fato. E, mano, hoje em dia, do jeito que tá as coisas, é seguro deixar só em real? Não é seguro. É seguro eu deixar só em moeda física, dólar, real, euro? Não é seguro. A gente não sabe o que pode acontecer. Você viu lá na época do Collor lá, o governo confiscou o dinheiro do povo e teve gente até que, você sabe o que aconteceu. Se existisse Bitcoin naquela época, os caras iam confiscar o dinheiro de alguns, ia confiscar uma parte de outros, mas só que quem tivesse Bitcoin ia sair ileso, não ia ter como confiscar Bitcoin. Claro que eu ainda sou cético no quesito em falar que o Bitcoin é 100% seguro, é 100% anti-governo, é 100% anti-regulamentação, porque na minha visão não é, dado que se começar a incomodar de fato os caras, eles vão criar um jeito de criar alguma regulamentação ou proibição, alguma coisa vai ter, entendeu? Não tem como bater de frente com os caras, porque tem gente que,
Vou deixar 100% aqui em Bitcoin, porque aí eu vou estar 100% protegido do governo, de confisco de dinheiro, vou estar protegido de qualquer coisa. Na minha visão não é assim, dado que, porra, os caras falam que tem uma proteção lá, blockchain, não sei o que. Mas, mano, se os caras quiser de fato, eles arrumam um jeito de ter acesso a isso daí. Se de fato começar a incomodar os caras, eles vão arrumar um jeito de criar algum empecilho ou criar algum tipo de controle para ter acesso a isso daí. Então não tem como fugir, na minha opinião. Chegou a um ponto onde a gente está sem saída, mas só que aquele negócio é fazer a diversificação que tem que ser feita. E é basicamente isso daí, mano. A gente até se alongou já nesse tópico aqui envolvendo Bitcoin. A gente até deu uma viajada. Claro que deve ter os especialistas de fato aí que conhecem sobre Bitcoin. E os caras podem falar que, pô, não, Felipe, você tá errado. Bitcoin é 100% seguro sim, não tem como ninguém fazer nada contra isso daqui a partir do momento que você investe. Então você tá 100% seguro. E inclusive essa daqui é a moeda do futuro, é a moeda que vai salvar famílias. Talvez tenha alguém que me convença disso daí, mas voltando para o foco da nossa conversa, no resumo, Estados Unidos sobre a administração do Trump segue aí cortando juros, segue aí com a política de desvalorizar o dólar frente ao mundo, e essa desvalorização de dólar juntamente com corte de juros está favorecendo a nossa economia aqui, segurando o nosso câmbio, atraindo investidores para a nossa bolsa de valores, ao passo em que também atrai investidores aí para a renda fixa, que está extremamente alta. E é isso daí que contribui para a segurada do câmbio. E ao mesmo tempo em que a gente aqui, como brasileiro, né, a gente aqui possui boas alternativas, tanto na renda variável, que começou a dar essa guinada com a chegada do capital estrangeiro, juntamente com a renda fixa, que atualmente tem aí a taxa Selic extremamente alta. Não fique somente em renda fixa, renda variável, busque moedas fortes e busque também entender mais sobre criptomoedas. Mas é basicamente isso daí, mano. O que você acha de tudo isso daí? Entendeu? Já comenta aí a sua opinião. Se inscreve aí, mano. Já ativa o sininho. Tem vários vídeos decentes aí atrás para você dar uma olhada aí. Entendeu? E é basicamente isso daí por hoje. Se junte a essa causa, porque juntos em breve nós seremos ricos.